Muito bem, estamos começando aqui, né? Estamos começando mais um domingo, mais esse projeto aqui, o projeto, o nosso recanto virtual. E hoje vamos continuando, né, falando sobre essa história que a gente tem aí com o rádio, conforme a gente vem fazendo já há alguns dias. E hoje eu não pensei que eu fosse fazer logo isso aqui que eu estou fazendo hoje, mas eu tive uma surpresa anteriormente, nos domingos anteriores, uma surpresa boa, inclusive, né? Que estavam conosco, estavam curtindo, estavam visualizando a nossa participação ao vivo aqui no Facebook, pessoas que foram importantes nesse início dessa carreira. O jornalista Adriano Alves de Oliveira, por exemplo, semana passada, acho que ele estava curtindo. Ele curtiu já ontem quando a gente colocou aqui o nosso aviso, né? Agora vamos colocar o aviso um dia antes para o pessoal se programar, né? E também teve outro dia que outra pessoa importante nesse início foi o Paulo de Freitas Mendonça, que também teve uma participação importante. Então eu vou falar desses dois que era hoje, especialmente desses dois hoje. Não que os outros que estão aqui não sejam importantes, são muito, inclusive, todo mundo que curte, que comenta, enfim. Mas esses dois especialmente pela importância que tiveram no início da carreira. Lá na década final da década de 80, mais precisamente no ano de 89, houve aqui a realização de um sonho. Todo mundo queria uma rádio FM em Montenegro e região. E não tinha, né? Não tínhamos a Rádio América na época. A América, claro, boa, mas era AM, numa outra frequência. Queríamos algo mais moderno, não é? Foi o que aconteceu. E aí surgiu então a Rádio Cultura do Vale. Isso sonhado e trazido pelo Adriano Alves de Oliveira. Mas não vamos falar sobre isso hoje, né? Porque hoje, afinal, ainda estão falando mais de mim do que dos outros aqui nesse espaço, né? Então, outro dia a gente fala sobre história sobre o surgimento da Rádio Cultura do Vale, Rádio Cultura FM, como que é. E nessa época também existia em Porto Alegre, existe até hoje, mas em Porto Alegre, né, era muito forte a Rádio Liberdade FM. É uma rádio de bombacha, tinha até uma vinheta que dizia a Liberdade FM, uma rádio de bombacha, né? Então eu me dividia lá, até as 8 horas da manhã eu escutava a Rádio Cultura do Vale, nossa Rádio Cultura, que tinha um programa chamado Cultura Nativa, apresentado pelo então estudante de Direito Paulo Renato Petri, o Paulinho Petri, né? E até as 8 então eu escutava por aqui. Depois eu me dividia entre a Rádio Liberdade e a Rádio Cultura. E tinha na Rádio Liberdade, tinha lá o Vanderlan Moura, que ia até as 9 da manhã, depois tinha o Vitor Hugo, tinha o Odilon Ramos à noite, né? E tinha o Paulo de Freitas Mendonça, que também tinha a loja Nativismo, lá na Protásio Alves, em Porto Alegre. E ali, por 91, não lembro bem mais ou menos que data foi, eu me bandei para Porto Alegre, eu vou arriscar, eu vou dar uma guinada. E fui lá visitar a loja Nativismo, do Paulo de Freitas Mendonça. Lá era um ponto de encontro, né? Chegando lá dentro, já encontrei o Marenco, estava por lá o Marenco conversando com o Paulo Mendonça e tal coisa. O Marenco havia ganho o festival aqui em Montenegro de 90, ele ganhou aqui o quarto bordoneio do Canto Ibiá. O quarto bordoneio do Canto Ibiá foi vencido pelo Marenco, ele tinha 2 músicas e uma delas foi a vencedora. Mas enfim, aí eu já fui com a ideia minha pronta, né? E falei pro Paulo, eu pretendo ser representante do Jornal do Nativismo no Vale do Caí. E o Paulo, não, eu não faço esse tipo de coisa, eu faço um trabalho de mala direta e tal. Mas eu voltei meio desacursoado, mas não desisti. Fui outras vezes, telefonei outras vezes, até que tanto eu insisti, ele disse, tá bom, vamos lá então, vamos arriscar isso aí. Ele me pediu para eu abrir um alvará na prefeitura aqui para ser o divulgador de promoções, e peguei e saí a vender o jornal. Eu saía de porta em porta vendendo assinatura do Jornal do Nativismo,
nos eventos, rodeios e fandangos, eu ia nas mesas e vendia e mostrava. Eu ia a Porto Alegre e pegava, ou vinha pelo correio às vezes, um fardo de 50 exemplares de jornal, e eu entregava para as pessoas com cortesia e vendia. E enfim, eu vendi bastante, eu creio. Voltando aqui para a Rádio Cultura, o Paulinho Petri teve que se afastar do programa porque ele estava fazendo, se não me engano, 8 cadeiras na faculdade. E aí ele não aguentou o tirão e acabou se afastando, e o programa só com música. O Humberto Marquini, então coordenador da 15ª região, ele mais o Moraes e o Wilton, assumiram o horário da sexta-feira para divulgar as coisas da coordenadoria aqui da 15ª região tradicionalista, e apresentavam um programa bem bagual, assim, mostravam, tocavam música, contavam algumas histórias, divulgavam a programação da região e tal. E aquilo me deu uma ideia, para assim, mas se eles conseguiram um horário, pode ser que eu consiga um também para divulgar o Jornal do Nativismo. Mais uma vez fui a Porto Alegre, apresentei a proposta para o Paulo Mendonça, e ele, sabendo da força que tem o rádio, ele disse: mas é isso que nós queremos, é isso que nós queremos, vai em frente. Eu voltei empolgado, cheguei aqui, procurei o Paulinho Petri, que me apresentou para o Adriano Alves de Oliveira. E eu apresentei a proposta para o Adriano Alves de Oliveira. Ele: não, nós precisamos, na verdade, de um locutor para todos os dias. Eu disse: não, e aí? Aí me botou contra a parede, né? Locutor para todos os dias não é fácil, né? Voltei a Porto Alegre. Falei com o Paulo de Freitas Mendonça: e aí, Paulo, o que aí tu acha da ideia? Ué, vamos lá, tia. Tá, mas eu não tenho voz para ser locutor. E eu tenho, ele disse. E ele me disse a grande frase, ele falou: eu já estava mudando naquela época, não precisava ter aquele vozeirão para ser locutor, já havia uma mudança aqui dos paradigmas. E aí, eu vim e disse para o Adriano que eu topava, então eu fiz um teste. Aí apareceu um outro cuera concorreu comigo, ganhei no teste, e aí eu passei então a apresentar o programa Cultura. Eu fiquei 9 anos com o programa, de 92 até 2001, esteve no ar o programa Cultura Nativa das 5h45 da manhã até às 8 horas. Né? Foi bagual, foi uma época interessante por demais. Conheci muitas pessoas, muitos amigos. Aliás, ontem eles estavam curtindo aqui os meus comentários. Prendinhas da época, né? Prendinhas da época. A Sabrina Vanessa Boas. Eu não sei de mora atualmente a Sabrina, mas ela viu ontem. Uma hora eu vou fazer um programa falar das prendas, né? Das prendinhas que eu vi entrar no CDG, né? As prendinhas que fizeram muito pela 15ª. A Márcia não mora no Paraná hoje, a Márcia Fine. Também ela curtiu ontem. Uma hora eu vou falar, uma hora vamos fazer, se elas me permitirem, claro, contar umas historinhas daquela época sobre o que nós passamos de bom naquelas ocasiões, naquela ocasião, aquele tempo que a gente viveu ali. A gente vivia o tradicionalismo, né? A gente vivia dentro das entidades tradicionalistas, e a rádio era um elo de ligação entre os tradicionalistas enfim, e a comunidade em geral. Bueno, antes de começar aqui antes de tocar a primeira música de hoje, que eu não toco toda a música, toco só um pedacinho, né? Eu tenho aqui o registro da Vera. Primeira, né? A Vera é incondicional, a Vera como é que diz, super fã. Um abraço, Vera. O Noel também, não há dúvida, Noel. Bom dia, Noel, um abraço para você. A Zazá já está aqui também. Mas eu estava falando do Paulo de Freitas Mendonça e do Adriano Alves de Oliveira, e o Paulo não sonha que eu tenho isso aqui, ó. Eu acho que ele não sabe que eu tenho isso aqui. Isso aqui agora aparece virado aqui por causa da imagem da câmera, né? Isso aqui é um CD do Paulo de Freitas Mendonça, pajador, e José Curbelo, o uruguaio José Curbelo. Esse é o nome do CD, o Pajadores Sem Fronteiras. E aqui nós vamos deixar rodando enquanto a gente conversa, no fundo, alguma coisa desse disco aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, que está rodando é o Paulo de Freitas Mendonça e o José Curbelo, os dois cantando juntos, ó. Ele cai a pajada e o Curbelo O meu canta. abraço gentil, que prazer em recebê-lo. Me sinto honrado em tê-lo, abraçando a minha cultura. Quero ouvir tua voz segura,
Então lanço um desafio, vamos pajar para este rio, que é nossa literatura. Mendoza, mi buen hermano, agradezco su atención y le ofrezco el corazón en la palma de la mano. Juntaremos y no en vano todo ese inmenso caudal, río ancho sin final, de torrentosas corrientes, nutridos por afluentes de una cuenca universal. Esse aqui o disco, o Paulo já tava de cabelo curto e sem barba, né? Quando eu conheci o Paulo era barbudo. É um amor que prende, porém liberta, nos deixa de vista aberta para mirar melhor a cor. Um bom livro é uma flor com as cores do arco-íris. Eu quero que tu respires os versos de um Zé Cabral ou de um Jaime Caetano Brown como respiros de Osíris. É a pajada do Paulo de Freitas Mendonça. E o nome dessa primeira faixa aqui é o Manantial de Luzes. Eu tô me vendo aqui no Uruguai, né? Tô me sentindo no Uruguai aqui. Bueno, mas tem mais coisa que eu quero falar. Por exemplo, o Paulo não sabe que eu tenho isso aqui também. Né? Eu acho que ele não sabe. Isso aqui, vamos ver se consegue mostrar aqui, o Jornal do Nativismo. Que guardei, como diria o grande Vanderlan Moura, nos meus alforjes culturais. Eu guardo isso aqui, o Jornal do Nativismo, ainda tem exemplares lá. Ali em cima não dá pra ver, claro, mas tem uma plaquinha aqui do correio dizendo, endereçado a mim. Onde que eu morava? Ah não, eu vinha pra Rádio Cultura, é isso. Ela vinha pra... nem lembro onde é que eu morava na época, mas ele vinha endereçado a Rádio Cultura, cuidado de Carlos Felipe, na Ramiro Barcelos, 15h45 lá, seu Adriano. E ali eu recebia e partia pra luta, né? Partia pra luta e ia vender a assinatura do Jornal do Nativismo. O Paulo de Freitas Mendonça também é um especialista, além de pajador, em festivais, né? Ele manjava muito de festivais. Na época tinha os festivais nativistas. Grande. Paulo de Freitas Mendonça. Dona Jandira, um abraço para a senhora também. Um abraço para todos que estão curtindo. Como eu disse já outras vezes, como eu fico falando aqui, eu acabo não vendo quem está curtindo. Vamos lá, beijinho para cima, hein? Mas os comentários eu consigo visualizar algum. Então vamos comentar, vamos participar e a gente. E vamos contar para os outros, para os amigos, nós estamos aqui com esse projeto de dentro de um automóvel. E um abraço para o meu amigo Antônio. O Antônio, meu colega, outro dia ele falou em estúdio móvel. Exagerou um pouquinho, né? Isso aqui não é estúdio móvel, aqui é um negócio improvisado mesmo. Outra faixa desse disco que nós estamos apreciando hoje, eu apartei três composições aqui. Outra faixa é uma das coisas muito lindas, muito linda mesmo. Eu gostei muito disso. Aqui é só o Corbelo, apenas José Corbelo cantando Milonga de Três Memórias. Até temos uma milonga de Três Bandeiras, né, que é do Noel, que é parecido, mas essa aqui é Milonga de Três Memórias. Hasta el día que cruzó del misterio las fronteras, junto a las ruedas camperas, eterno girar de historias, cuando se evoquen las glorias de los viejos payadores, cantaré haciéndole honores milonga de Tres Memorias. Ela é parecida até. Tem um estilo da milonga Três Bandeiras do Guarani que o Marenco gravou também, né? Sur de Brasil y Uruguay, donde en las décimas hay un resplandor que ilumina. La punteó Carlos Molina, mostrando fibra oriental, con asperezas de tala. Caetano Brown la entonó y en San